Pedro Malta, Pirula, explica essa catástrofe que nós gaúchos estamos passando. Estou ilhado e a água não para de subir. Pedro, olha, eu estou muito consternado com a situação no Rio Grande do Sul, tá? Eu tenho observado as imagens, visto pessoas do Rio Grande do Sul comentando, cara, catastrófico, assim, é um negócio muito, muito severo e tá todo mundo discutindo, né, o que faltou, por que não foi feito, até pegaram uma notícia de um professor de 2020, acho, uma entrevista de um professor de 2020, de climatologia, falando que ia acontecer esse tipo de coisa e, enfim, tá aí as previsões se confirmando. Vai acontecer de novo ano que vem, vai acontecer de novo no outro ano, vai acontecer de novo mais um ano. Então, alguma coisa urgente vai ter que ser feita para conter as cheias do Rio Guaíba e de outras regiões que não tem o rio, não é o Rio Guaíba, não é rio, né? O Guaíba é um lago, né? Mas enfim, vão ter que conter com obras de infraestrutura. Não tem o que fazer. É obra de infraestrutura. Isso vai ter que ser o governo que vai ter que fazer. Ah, vai ter ajuda privada? Pode ter ajuda privada, mas não interessa. Vai ter que ser feito. Não adianta só ficar no paliativo, tal, não sei o quê, porque o brasileiro ele é muito assim, né? Acontece a tragédia, todo mundo se mobiliza para reerguer as pessoas, né? Rola uma corrente de solidariedade. No outro ano, ou depois de 2 anos, acontece a mesma coisa, e aí tudo de novo. O sul do Brasil é um lugar que tradicionalmente chove muito, e vai continuar chovendo. Infelizmente, a água vai continuar subindo. Não sei, agora acho que a previsão de tempo é continuar chovendo pelo menos por mais alguns dias. Então, assim, eu desejo muita força para todo mundo que está aí, para quem perdeu parente, para quem perdeu bicho, para quem perdeu, sei lá, casa, móveis, eletrodomésticos, tudo, né, documento, tudo. Eu lamento muito, eu fico muito consternado. Eu fico imaginando se fosse comigo, eu sei lá se eu ia aguentar uma tragédia dessas. E eu espero que vocês tenham força e principalmente que consigam ajudar vocês, resgatar todo mundo, que pare de chover logo e as águas baixem, ou que consigam drenar essas águas o mais rápido possível, para que a reconstrução possa ser feita e principalmente uma reconstrução que não passe apenas por uma recuperação, e sim também que passe por uma mitigação, uma prevenção para que novas enchentes que vão acontecer não gerem uma tristeza igual a essa. No momento é resgatar as pessoas, ajudar todo mundo, tentar dar abrigo para elas. Quem tem condições de se reerguer, né, financeiras vai conseguir, mas muita gente vai se ferrar financeiramente, muita gente. Então vai ser uma situação muito pesada. O ponto é, a gente não pode esquecer que isto vai se repetir. Fim. Isto vai se repetir. Explicar em detalhe, como o Pedro Malta pediu aí, como que foi o processo de cheia e a questão climática que envolveu nisso, isso eu não fui atrás para saber. Se foi algum fenômeno atmosférico que aconteceu e que bloqueou a água ali. Eu sei, por exemplo, que aqui no Sudeste, e até um pedaço do Paraná, a gente está seco. O rio Tietê aqui, ele está em baixa. Ele tá tão fedido, de um jeito que fazia muito tempo que eu não via ele ficar fedido desse jeito. As plantas que eu tenho aqui em casa estão fritando no sol. E aí eu rego elas só de manhã e à noite, né? E aí tem que dar uma protegida, tal, não sei o quê, porque a coisa tá muito feia aqui. Tá muito feia. Tá quente, tá abafado. A gente tá sem chuva. O pouco que eu conheço de climatologia pode significar uma massa de ar seco que parou aqui em cima do Sudeste e que tá bloqueando as chuvas que vêm do Sul de choverem aqui. Elas estão só ali ficando no sul e tá chovendo lá, tá caindo lá no sul. Eu olhei a previsão do tempo porque para nós aqui em São Paulo interessa que chova, né? A gente quer que chova, né? Eu sei, é meio trágico falar isso para um lugar que está tendo muita enchente, mas aqui em São Paulo a gente está precisando é que chova um pouquinho, pelo menos. E eu fui olhar na previsão do tempo, a chuva só vai aparecer aqui em São Paulo, se não me engano, dia 18, acho. Será que é dia 18? Vai chover um pouquinho no dia 16, acho, se eu tinha visto, e depois no dia 20, dia 19, 20. Tipo, a gente vai ficar muito tempo sem chover ainda. Ou seja, haja água das represas, das cisternas, né, águas vindas de outros lugares, e fedor do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, que vão estar... O Rio Pinheiros está um pouco menos pior, mas o Rio Tietê que está muito fedido, está insuportável o Rio Tietê. A noite está fedida em São Paulo, sabe? A noite está fedida.
quando todo aquele cheiro dos coliformes fecal saem assim, né? E tipo, começa a dar uma evaporadinha assim, a água. No sul tá o oposto, tá? Aquele excesso de chuva. Então eu imagino que seja uma massa de ar quente, seca, que ficou presa aqui no sudeste, que não está deixando a massa de ar fria vinda do sul chegar e está chovendo tudo lá. Né? Tá condensando toda a chuva no sul. É a única explicação que eu vejo, não sei se ela é plausível, mas se você olhar no mapa, você vê que tem um circulinho de seca bem ali no sudeste, e o sul que está extremamente úmido. Não sei se estou falando besteira. O Henry Assaoka perguntou, tem a ver com o Dia do Fogo do governo passado? Eu acho que especificamente nesse caso não. Se realmente for uma massa de ar quente que está parada em cima do sudeste e essa massa de ar quente tiver a ver, alguma coisa a ver, com desmatamento, aí pode ser que seja um efeito em cascata que tenha impactado o Rio Grande do Sul. Mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Então eu não vou afirmar que foi o Dia do Fogo ou que foi o excesso de desmatamento da Amazônia que gerou esse excesso de chuvas no sul. Ou que gerou essa bolha de ar seco que está aqui no sudeste. Tá? Eu não vou falar que foi isso, tá bom? Pode não ser algo tão direto assim. Agora, que tudo vai ter consequência a longo prazo, isso é fato, né? Mas, enfim, pouco importa também agora. O importante é, isso não era para estar acontecendo agora. E, principalmente, isso está acontecendo de maneira preditiva. As pessoas, né, os cientistas previram que isso ia acontecer. E está acontecendo. Aí até um rapaz veio perguntar aqui, ó, o agente. Pirula, comenta esse argumento, entre aspas, dos negacionistas que a enchente de 41 em Porto Alegre não tinha aquecimento global como tem hoje. Sim, o grande problema dessa argumentação é o seguinte. De fato, a maior cheia foi em 41. Tem que ver quais foram os fenômenos climáticos que geraram essa cheia gigantesca em 41. Em 41, isso era previsível, se a gente tivesse a tecnologia que a gente tem hoje para prever? Em 41, isso foi um evento isolado? Foi. Foi um evento isolado porque em 40 não foi assim. E em 42 não foi assim. Foi em 41. Então aquilo foi um evento isolado. Evento isolado não é padrão. Evento isolado não é padrão. Isso daí é regra para qualquer tipo de ciência exata. As ciências climáticas não são exatamente exatas, né? Que frase mal construída, mas enfim. Não são exatamente exatas, mas é uma ciência que faz cálculos e que usa a matemática para conseguir analisar seus dados. E a gente sabe que ponto fora da curva não é padrão. Senão não seria um ponto fora da curva. 1941 foi um ponto fora da curva, que pode ter acontecido por N questões, por N motivos. Agora, o que está havendo é preditibilidade. A gente está prevendo o que está acontecendo e isso já está ocorrendo há alguns anos. A gente já está tendo um excesso de chuvas no sul há alguns anos. É que agora extrapolou ali em Porto Alegre, por fenômenos diversos que estão acontecendo concomitantemente, mas a tendência é que a coisa piore e que a coisa seja constante e não apenas um pico em 41, que foi o que aconteceu. Não vai ser só 2024. Vai ser 2024, 2026, 2029, 2030, 2031, sabe? É isto que vai acontecer. E isso vai ter que ser pensado do ponto de vista de poder público. O Guilherme Ferreira, que mora no Sul, se não me engano, que é moderador aqui da live, falou que 1941 e 67 foram eventos cisne negro, entre aspas, né? Ou seja, ele está se referindo à questão lá da falseabilidade, né? Ou seja, eventos pontuais que, na verdade, até confirmam a regra, né? Que a regra era não ficar desse jeito. Depois foi setembro de 2023, novembro de 2023, janeiro de 2024 e maio de 2024. Ou seja, a gente já está aí em menos de um ano com 4 eventos de cheia e agora o pior de todos em que você teve aí realmente alagamentos em tudo quanto é lugar. Então, a tendência é isso ficar cada vez pior. Tá? Ou pelo menos pior não, mas se manter, já está pior o suficiente, né? Não precisa de nada pior ainda do que está. A gente pode ver aí como que aconteceram recentemente, foram anos, nos últimos 10 anos, tragédias. Na zona serrana do Rio, lá em Teresópolis, Petrópolis, tal, não sei o que hoje pouca gente lembra, mas ainda tem gente se reconstruindo daquela época, e depois repetiu, poucos anos atrás, de gente que perdeu tudo, de gente que morreu também, sabe? Toda aquela parte alagada. Santa Catarina também teve a questão de ficar todo mundo embaixo d'água, né? Faz poucos anos atrás também, e aí foi uma tragédia, todo mundo, acho que foi Blumenau, não lembro agora qual cidade, que todo mundo perdeu tudo.
alguém tinha falado, acho que foi o Alex Cambraia, tá falando aqui, ó, poucos anos nada. No ano passado foi em Blumenau. Aí, sul da Bahia também teve aquela questão, sul ou norte da Bahia, não me lembro agora, mas um pedaço da Bahia lá também que encheu de água há poucos anos atrás também, foi 2020, 2019, né? 2020, foi 2020. 2019 foi Brumadinho, foi 2020 ou 21, né? Que até o pessoal falou, o Bolsonaro foi lá andar de jet ski e tal, não sei o que. Eu não vou entrar agora na questão política, vou entrar só na questão climática. Ó, o Gabriel Peixoto está falando que em 2021 foi em novembro e foi aqui no sul da Bahia. Aí, isso mesmo, ele mora no sul da Bahia. Isso não é aleatoriedade que nem pode ter acontecido em 1941 e 67, entendeu? Uma aleatoriedade do, sei lá, como são coisas que passaram por blocos muito distantes de anos, né? Então, sei lá, de 41 a 67, você tem aí, 26 anos de distância. Essa distância pode ser por causa de ciclo solar, pode ser por causa de El Niño, Laninha, por modificações tectônicas no oceano, pode ser por diferenças, sei lá, até vulcão que entrou em erupção em algum lugar e aí gerou uma mudança de massa de ar, posição do Sol e da Terra no sistema solar, várias coisas assim que podem gerar eventos esporádicos, assim, entendeu? Eventos esporádicos, né? No caso, agora não está mais sendo esporádico, está sendo todo ano, está sendo o tempo inteiro. Ou seja, isso está acontecendo com mais frequência. Não era para estar acontecendo desse jeito, mas está acontecendo com mais frequência. Sempre ocorreu, sempre ocorreu. Falta de infraestrutura, impostos mal gastos, ocupação ou ilegal ou com uma legalidade que foi por baixo dos panos de alguns lugares que não devia ter sido ocupados, pode ser também. Então, o pessoal sempre lembra quando você tem, sei lá, um bairro que cresce onde não devia, porque foi ocupação ilegal, porque foi alguma coisa assim. Enfim, começa com uma favela, depois vira bairro. O pessoal sempre reclama disso. Mas pouco é falado das ocupações legalizadas na canetada, entre aspas, que são empreendimentos grandes, ricos, milionários, seja para fazer fábrica, seja para fazer condomínios de luxo ou de alto padrão, seja para fazer algum tipo de empreendimento agropecuário, que tecnicamente a lei ambiental não permitiria que fossem construídos, mas dá-se um jeito, dá uma canetada, compra-se um vereador aqui, um deputado ali, conversa com fulano aqui e ali, faz um jantar ali, porque pessoal muito rico envolvido, pau, e pluf, do nada as coisas são autorizadas. É um milagre. Tudo isso daí precisa ser pensado, porque todo esse discurso de que os ambientalistas são uns chatos de galocha, que não querem fazer a gente fazer nada, que ficam só restringindo o progresso, não sei o que, todo esse assunto, todo esse papinho que foi ressuscitado pelo bosta do Olavo, todo esse papinho não vai morrer não vai, mas ele vai perder muita força, vai ficar moribundo. Porque vai ficar cada vez mais impossível não prestar atenção nas cagadas ambientais que foram feitas para permitir esses estragos que estão acontecendo. E aí, mesmo que uma parcela do público, do povo, ainda acredite em teoria da conspiração, de que isso é coisa dos Illuminati, isso é coisa de Deus mandando castigo, isso é coisa de, sei lá, dos ambientalistas inventando merda, ainda que eles achem isso, os políticos, em determinado momento, vão ser obrigados a largar a mão dessas teorias conspiratórias e vão ter que prestar atenção e falar, acho que tem alguma coisa errada. E que no longo prazo vai ter que ser pensado alguma coisa. Infelizmente, alguns países vão pensar isso antes, outros países vão pensar depois. O Brasil, zero esperança que eu tenho, sabe? O Brasil, assim, a gente vai provavelmente eleger pessoas cada vez piores daqui para frente. Pessoas cada vez piores. Pessoas que, enfim, turma do fundão, né? Turma do fundão, não sabe a porra nenhuma? Então, exatamente, é essa galera aí, sem maturidade, nada, vai ser isso que a gente vai ter no futuro. E ó, o Guilherme falando, eu falei disso no grupo hoje, no grupo de apoiadores, né? Por favor, não esqueçam de nós quando a água baixar, a reconstrução do Rio Grande do Sul vai ser longa. Vai, e é extremamente triste isso, extremamente triste. Gente, isso que vocês viram aí foi um corte de uma live que eu fiz agora, essa semana, né, no domingo. Então, eu não tinha tido tempo ainda de fazer um levantamento de links para doações, para quem quiser ajudar no Rio Grande do Sul, tá? Então, agora na descrição aqui desse vídeo estão não só os links das pesquisas que me pediram, inclusive na live, falando sobre o aumento das anomalias pluviométricas no Rio Grande do Sul nos últimos 30, 40 anos,
como também os links de doações, né, ou seja, para quem quer fazer doações, né, onde vocês podem doar, que não é picaretagem, né, que não é gente tentando ganhar dinheiro às custas da tragédia dos outros, tá? Isso daqui é o link de doações sérias para quem quiser dar uma ajuda aí, para poder, porque eles estão precisando muito e vai demorar para conseguirem reconstruir o Rio Grande do Sul. Então essas doações vão ser fundamentais, porque o Estado vai começar não do zero, mas muito perto do zero. Tá certo, gente? Então é isso aí, um abraço.